Olá, IPCA! Hoje é segunda-feira, dia 15 de abril de 2013. Nós estamos juntos há 358 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 7 e 8 do livro de Levítico. No capítulo 7, nós temos as instruções finais endereçadas aos sacerdotes para instruí-los como realizar os sacrifícios no tabernáculo. Nós já dissemos a você que do primeiro capítulo até o versículo 7 do capítulo 6, as instruções que Deus dá aqui são para os leigos, para as pessoas que iriam realizar as ofertas. A partir do verso 8 do capítulo 6 até aqui o finalzinho do capítulo 7, as instruções agora são dirigidas aos sacerdotes, aqueles que vão intermediar o sacrifício. E no capítulo 7 nós temos instruções finais a respeito da oferta pela culpa, da oferta pacífica e falando especialmente sobre a porção que vai ser de direito para os sacerdotes quando eles realizarem cada um dos diferentes tipos de sacrifícios. Esse capítulo, portanto, além de instruir os sacerdotes sobre detalhes técnicos da execução dos sacrifícios, instrui os sacerdotes quanto à parte que lhes cabe em cada oferta, em cada sacrifício a ser realizado. Trata-se, portanto, também de uma instrução sobre o cuidado de Deus em relação ao sustento daquelas pessoas. E o que nós vemos? Que quando se fizesse uma oferta pela culpa, o sacerdote teria direito a comer a carne do animal. Isso está lá no verso 6 do capítulo 7. Isso tinha que ser comido dentro do tabernáculo como algo consagrado, santificado ao Senhor. Era a mesma lei da oferta pelo pecado, era essa mesma lei aplicada na oferta pela culpa. O verso 8 diz que quando um sacerdote oferecesse um holocausto, ele ficava com o couro do animal que foi sacrificado. E que quando ele oferecesse uma oferta de manjares, embora ele queimasse uma porção memorial dessa oferta no altar, como já havia sido dito lá no capítulo 2, o resto da oferta preparada era para ele e para sua família. As ofertas pacíficas também são colocadas em perspectiva aqui, e se fala um pouco dos vários motivos pelos quais alguém poderia oferecer uma oferta pacífica. Se fosse por ação de graças, se fosse por um voto ou por uma oferta voluntária, aqui se fala sobre os motivos que alguém poderia oferecer uma oferta pacífica e do tempo, do prazo que a pessoa teria para comer a carne do animal. Quem poderia comer, não é, desde que fosse um israelita, e se a carne por acaso tocasse alguma coisa imunda, ela deveria ser descartada. Gordura e sangue não se pode comer, nós já falamos sobre isso. E com relação à porção dos sacerdotes na oferta pacífica, você vê no verso 31 que o peito e a coxa direita vão ser dos sacerdotes. Duas partes nobres da carcaça do animal que Deus separou para aqueles que ele mesmo escolheu para ministrarem como sacerdotes. O capítulo 7 termina, a partir do verso 37, com um grande resumo de que esta é a lei do holocausto, da oferta de manjares, da oferta pelo pecado, da oferta pela culpa, da consagração, do sacrifício pacífico, de tudo o que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor. Note que coisa linda. Deus ordenou que o seu povo lhe trouxesse ofertas. E Deus ordenou a maneira como o seu povo lhe traria ofertas. E essas leis foram dadas para os leigos e para os sacerdotes, e aqui está o resumo delas. Pronto! Basicamente, no que se refere aos tipos de sacrifícios e em como oferecê-los, as maiores instruções estão aqui. Salvo um ou outro detalhe que nós vamos poder pescar de relance nos capítulos posteriores, aqui está a lei das ofertas e nós terminamos essa parte. No capítulo 8 agora, nós vamos ver o próximo passo. Vamos recapitular? O tabernáculo foi concluído no final do livro do Êxodo. Deus entrou no tabernáculo, mas Moisés ainda não tinha permissão para entrar lá. A presença de Deus santifica aquele lugar de tal forma que os seres humanos não podem entrar. Deus chama Moisés e diz: vocês vão me fazer essas e essas ofertas. Capítulos 1 a 7 do livro de Levítico. E então, depois de dada a instrução, qual é o próximo passo? É santificar os sacerdotes, consagrar os sacerdotes, para que os sacerdotes possam realizar as ofertas no tabernáculo e então o tabernáculo seja inaugurado. Então no capítulo 8, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter o processo em que Moisés, realizando tudo conforme Deus lhe havia mandado, vai consagrar Arão e seus filhos para capacitá-los a agirem como sacerdotes. A instrução de Deus para Moisés realizar a consagração de Arão já tinha sido dada, enquanto Moisés estava lá no alto do Monte Sinai. Êxodo capítulo 29. E então você vê
que da mesma forma quando o tabernáculo foi concluído, o relato tinha várias vezes repetida a expressão tudo Moisés fez como o Senhor lhe ordenava, aqui também nós vamos ter a mesma coisa. Veja que no verso 4 é dito, fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara. No verso 9 também. No verso 13 também. No verso 17 também. No verso 21 também. No verso 29 também. E por fim, no verso 36. É repetido aqui enfaticamente que Moisés fez tudinho do jeito que o Senhor mandou. Aquele povo que teve aquela experiência trágica de inventar moda lá nos pés do Monte Sinai, agora entende a importância de seguir à risca as instruções de Deus e as ordenanças da aliança e vai fazer tudo do jeito que Deus mandou, lá no capítulo 29 do livro do Êxodo. A cerimônia toda contém várias partes. Primeiro, Moisés reúne a assembleia. Depois, ele lava, veste os sacerdotes com as suas vestes especiais e unge os sacerdotes. E depois, então, ele vai oferecer sacrifícios. Uma oferta pelo pecado, mostrando que aqueles homens eram pecadores e precisavam ser purificados antes de trabalhar. Um holocausto, mostrando que aqueles homens agora se dedicavam a Deus integralmente. E um carneiro da consagração, que era um animal específico para a oferta de consagração de um sacerdote, quando o sangue desse animal era passado na ponta da orelha, dos polegares e dos dedões do pé, mostrando que, através do controle das extremidades, todo o sacerdote era dedicado ao serviço do Senhor. Então veja, lava-se, veste-se e unge-se o sacerdote. Depois oferece-se por ele uma oferta pelo pecado, um holocausto e uma oferta especial de consagração. Depois de feito isso, ele é ungido com sangue e com óleo, o óleo especial que Deus havia mandado fazer para consagrar o seu povo. E depois, 7 dias são necessários para que os sacerdotes estejam ali diante da tenda da congregação, sem sair, sem tomar contato com nenhum tipo de impureza, o tempo inteiro na presença de Deus para que eles sejam consagrados. Essa cerimônia completa, portanto, cheia de detalhes, era necessária para santificar e consagrar os sacerdotes ao serviço do tabernáculo. E veja, o verso 36 é enfático. Fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. O serviço está prontinho. Eles obedeceram à risca. E isso era extremamente necessário por conta da santidade de Deus e da pecaminosidade do povo, o que incluía os sacerdotes. Então toda essa cerimônia era necessária para que a convivência do Deus Santíssimo e do seu povo pecador fosse possível. Isso é tão sério que o verso 35 fala que era para observar as prescrições do Senhor para não morrer. E isso aqui já abre a janela para algo trágico que vai acontecer nos capítulos seguintes. Já no capítulo 10, os 2 filhos mais velhos de Arão, Nadab e Abiú, vão falecer, vão morrer por conta de uma desobediência cerimonial. Mas isso é assunto que nós leremos amanhã. Por ora, resta-nos entender. O capítulo 7 terminou as instruções de como os sacerdotes ofereceriam ofertas. Isso termina um ciclo, do capítulo 1 ao 7, todas as leis sobre todos os sacrifícios. Primeiro as leis destinadas aos ofertantes, depois as leis destinadas aos sacerdotes que ministrariam a oferta. No capítulo 8, depois de dadas essas instruções, nós vemos a consagração dos sacerdotes. Eles agora vão ser consagrados a Deus para poder fazer as ofertas que foram dadas, instruções sobre elas, nos 7 primeiros capítulos. Amanhã, no capítulo 9, nós vamos ver o quê? Já consagrados, agora os sacerdotes é que vão fazer as coisas. Moisés vai entregar essa responsabilidade a eles. Todos os sacrifícios do capítulo 8 estão sendo feitos por Moisés, o homem que Deus escolheu para, inclusive, criar uma classe sacerdotal. Agora, essa classe já está criada. E a partir do capítulo 9, que leremos amanhã, nós vamos ver que Arão e seus filhos agora tomam sobre si essa responsabilidade e começam eles a oferecer sacrifícios em favor do povo. Moisés já os credenciou, Moisés já os consagrou do jeito que Deus mandou. E agora é a vez de Arão e seus filhos assumirem o ministério sacerdotal em Israel. É sobre isso que leremos amanhã, se Deus nos permitir. As lições que tiramos hoje disso, mais uma vez nos apontam para a tremenda necessidade que temos de um mediador perfeito entre nós e Deus. Alguém que nem mesmo precisou ser purificado assim, porque ele era puro.
e alguém que vai tornar possível essa convivência que de outra forma seria assustadora. Diante do Deus Santo, nós pecadores estamos em grande perigo de morte. Mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que se colocou como nosso perfeito sumo sacerdote para nos aproximar de Deus Pai de maneira perfeita e não como esta, que Arão e seus filhos vão demonstrar ser imperfeita logo de cara, porque 2 de seus filhos já morrem logo no ato em que começam a oficiar como sacerdotes. Louvado seja Deus por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo acesso que temos ao Pai agora por meio do seu sangue. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Bom estudo para você e até amanhã, se Deus quiser.